A expansão americana sobre o Oeste. As imagens imortalizadas pelo cinema nos filmes de Bang Bang não são muito diferentes da realidade dos primeiros núcleos colonizadores do Oeste. Os pioneiros eram pessoas rudes, dispostas a enfrentarem as muitas adversidades decorrentes de se estabelecerem em regiões totalmente desconhecidas. Partiam para o oeste em caravanas com seus pertences, carregados em carroções cobertos com toldos de lona, puxados por cavalos ou bois, até encontrarem um rio e terras férteis onde pudessem estabelecer um novo povoado. O confronto com os índios era inevitável, e a dizimação de tribos inteiras era feita sem nenhum remorso. O interior do continente americano era ocupada por uma centena de tribos semi-nômades, que viviam especialmente da caça de bisões, uma espécie de búfalos, e de uma agricultura incipiente. À medida que a manada deslocava-se, toda a tribo também se mudava, acompanhando o ritmo natural que a busca por alimentos e a variação climática impunha aos animais. O modo de vida indígena, assim como sua percepção de vida e a relação com a natureza, eram absolutamente conflitantes com os traços culturais dos pioneiros. As guerras travadas entre índios e brancos não foram apenas conflitos territoriais, envolviam intimamente a manutenção ou a imposição de uma nova ordem social e econômica. Com suas armas de fogo e estratégias de guerra, os brancos facilmente expulsavam os índios de todas as regiões, obrigando-os cada vez mais a refugiarem-se no interior, em terras inóspitas, sem caça e à mercê dos desastres climáticos. Por sua vez, a exploração das peles de animais, a implantação da atividade agrícola e a criação de gado transformava o Oeste, provocando desequilíbrio ambiental. Florestas foram devastadas para darem espaços a fazendas e cidades. Os trilhos das estradas de ferro também cortavam longas extensões de terra, transformando a ocupação do Oeste em um processo sem volta. As tribos indígenas resistiram o quanto puderam, mas eram dizimadas numa rapidez impressionante. Mortes em combates ou por doenças trazidas pelos brancos deram cabo de milhares de índios. Apesar das desvantagens, os índios não cederam suas terras pacificamente. Muitas das tribos ficaram conhecidas pela ferocidade de seus combates, como os Sioux, que ocupavam a região de Dakota do Norte e do Sul, ou os Apaches, que estavam estabelecidos ao sul do Novo México. Alguns chefes chegaram mesmo a usar as armas de fogo de seus inimigos, como o chefe Jerônimo dos Apaches, mas a superioridade populacional e os suprimentos bélicos dos pioneiros antecipavam o resultado final. As novas cidades do Oeste representavam a consolidação do ideal de democracia e conquista do imaginário americano. As terras tiradas dos índios eram demarcadas pelo governo e depois revendidas aos pioneiros, que se tornavam pequenos fazendeiros, lutando pela igualdade de direitos políticos e pela liberdade religiosa nos Estados Unidos. Essas características fortaleceram o movimento migratório para o Oeste. A região tornou-se tão importante economicamente que conseguiu, em 1828, eleger um presidente da República, o presidente Andrew Jackson. A expansão americana, inicialmente territorial para o Oeste e posteriormente econômica sobre o mundo, está sustentada pela ideologia do Destino Manifesto, que foi pela primeira vez sintetizada pelo jornalista O'Sullivan por volta de 1845, em um artigo no qual dizia: "Nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina para cobrir o continente." Mais tarde, esse mesmo pensamento
ressurge com o presidente James Buchanan em 1857, quando em seu discurso de posse afirma: a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça, e nada pode detê-la. E finalmente, em 2004, quando o general Colin Powell, secretário de Estado do governo Bush, diz: o nosso objetivo com a ALCA é garantir para as empresas norte-americanas o controle de um território que vai do Polo Ártico até a Antártida.